Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar explicando para vocês o que são os atributos e o que são as palavras triggers no meu jogo. Daqui para o livrinho. Primeiro de tudo, vamos explicar o que seria o atributo. O atributo, para quem não sabe, no meu jogo eu considero como se fossem palavras ou símbolos, no caso, que identificam uma habilidade da carta sem necessariamente ela precisar estar escrita na seção de habilidades que tem na carta. Então, nesse caso, se eu quero que uma carta, vamos supor, esse símbolo aqui, eu posso colocar só esse símbolo para representar uma habilidade inteira, sem precisar reescrever essa habilidade em todas as cartas que têm essa habilidade. Usar esses símbolos é mais para redução de espaço e redução de texto também nas cartas, para não precisar colocar um texto que eu consideraria desnecessário. Igual, por exemplo, nessa carta que eu fiz aqui, vou postar ainda hoje também no meu Instagram. Para quem quiser me seguir no meu Instagram, eu coloquei o link dele na descrição do meu YouTube, na biografia do meu YouTube. E aqui eu tenho dois exemplos. Um deles é a retaliação, que eu já explico como funciona, e o outro é a provocação, que vai ser o primeiro a ser explicado. Então vamos lá. A provocação nesse meu jogo é um atributo que impede que cartas do oponente, mais especificamente os Grid Bounders, se movam ou ataquem outras cartas suas quando eles podem atacar a carta que tem provocação. Então vamos pegar dois exemplinhos aqui. Vamos supor que eu tenho essa minha carta aqui, que tem provocação, ela está nesse lugar aqui. E essa carta do oponente, o tombo estará incessante, já olhando de acordo com o alcance da carta dele. Deixa eu procurar aqui. Só um instante. Aqui, Esse fica do meu lado, o filho de Milgar fica do meu lado. O tombo estará incessante fica do lado do oponente. Olhando pelo padrão de ataque dele, ele pode atacar na segunda para frente e na segunda para as diagonais. Então ele teria que estar, vamos supor, nessa casa aqui. E vamos supor que também eu tenha essa carta, o Servo Fiel. E o Servo Fiel, ele está nessa posição aqui, nessa hora do jogo. Normalmente, o tombo estar incessante, que é a carta do oponente, poderia atacar quem ele quisesse dos dois aqui. Vamos supor que é mais vantajoso para ele atacar o Servo Fiel nesse momento do jogo. Porém, como essa minha carta tem provocação, ele é obrigado a atacar essa carta se ele quiser atacar alguma delas. E também, se ele quiser se mover para cá, para atacar alguma outra minha aqui, vamos supor que eu tenho, deixa eu achar aqui, o Prut Ladino nessa posição aqui, Vou colocar ele aqui atrás também, nos bancos, nos lados dos bancos. Normalmente ele poderia mover a peça dele para... Deixa eu ver se a movimentação tá certa. Ele poderia... Vamos supor que ele quer atacar que ele quisesse atacar o Prut Ladino que tá nessa posição. Para ele atacar, ele teria que mover para cá, que é a movimentação dele, e atacaria o Prut Ladino. Só que como ele está na mira dessa carta que tem provocação, não tem como ele vir para cá para atacar esse meu Prut Ladino. Ele é obrigado a atacar essa carta. Ele fica meio que preso ali naquela posição. Alguma outra carta dele, vamos supor que tem uma carta aqui que também consegue atacar essa minha, ela pode atacar essa minha morre, supondo, e daí essa carta dele pode se movimentar ou pode atacar alguma outra minha à vontade. Outro atributo que eu criei também é o atributo voador. Cartas que tenham o atributo voador não podem ser atingidas por cartas que não tenham esse atributo, somente por cartas que têm esse atributo. No caso, o Grid Bounders que tem esse atributo. Ela pode ser atingida por feitiços que causam dano a Grid Bounders ou até a efeito de terrenos e coisa do tipo. Temos também o blindado. O atributo blindado, ele impede que a carta que tenha blindado tome o dano no primeiro ataque recebido. Isso aí todo turno, no caso. Então todo turno que ela for receber um ataque, aquele dano que ela tomaria não é aplicado. A partir do segundo ataque daí já começa a ser aplicado. O outro atributo que a gente tem é o atributo de retaliação. Então normalmente, quando duas criaturas vão lutar, quando duas criaturas vão batalhar, se uma bate na outra, vamos supor que essa minha, que é o meu turno, eu vou atacar aquela carta dele. Eu ataquei, aquela carta dele toma dano, porém a minha não toma o dano que essa carta tem de volta.
ela só tomaria se ela tivesse retaliação. Então, esse aqui é um exemplo perfeito também, né? Já que ela tem retaliação. Vamos supor que o Prut Ladino quer atacar o meu filho de Milgar. O Prut Ladino ele ataca, e o meu filho de Milgar ele aplica 2 de dano de volta no Prut Ladino. Então, nesse caso, a minha carta ela fica com 3 de vida, já que ele tem 1 de ataque, e a carta dele morre, já que ele tem 2 de ataque a minha, e a dele tem só 1 de vida. Então, a dele tá fora. Esse exemplo. Indo para o próximo exemplo aqui, temos o exemplo de cartas ímpetas. Normalmente, quando uma carta ela é colocada em jogo, uma carta, um Grid Bounders no caso, vale lembrar também que os atributos só valem para os Grid Bounders, nenhum outro tipo de carta tem atributos. Então, voltando. O ímpeto, ele permite que uma carta que foi colocada em jogo já possa se mover ou já possa se atacar no mesmo turno. Então, normalmente, quando você coloca uma carta, você tem que esperar um turno para poder mover ela e para poder atacar com ela. Um atributo ímpeto, ele meio que troca isso. Uma carta que tem o atributo afiado, muda como o sistema de progressão no custo de ataque funciona. Normalmente, o sistema de ataque ele começa custando 1 de mana para você atacar, depois 3, depois 5, depois 7, assim por diante. O afiado ele diminui o primeiro custo. Então, ao invés de o primeiro custo ser 1, ele vai ser 0. Então, o segundo custo de ataque vai ser 2, o terceiro vai ser 4 e assim por diante, continuando aumentando de 2 em 2 igual normalmente seria. Uma carta que tem um atributo de veneno, ela mata a carta que matou ela. Então vamos supor, pegando 2 cartinhas minhas aqui de exemplo, vamos supor que o Servo Fiel vamos supor que o Prut Ladino tem o atributo de veneno, e o Servo Fiel vai atacar o Prut Ladino. O Servo Fiel tem 1 de ataque, ele mata o Prut Ladino. O Prut Ladino ele aplica 1 de ataque nele, ele ficaria com 4 de vida. Só que como ele tem o atributo de veneno, ele morrendo aqui, quem matou ele morre junto. Então os dois estão fora do jogo. Os dois vão para a zona do cemitério, cada um para sua zona de cemitério. E agora voltando aqui, esse aqui na minha opinião é o atributo mais interessante, o atributo de abate. Aqui eu tentei representar com um desenho. Então nesse caso, quando uma carta ela ataca, se uma carta minha, vamos supor que o filho de Milgar está aqui, o Servo Fiel ele está no alcance do ataque do filho de Milgar, que também é nas diagonaisinhas, ou 2 para frente. E daí, ao lado dele, a gente tem o Prut Ladino. O filho de Milgar, ele tem 2 de ataque. Se ele tivesse esse atributo de abate, ele ataca na posição que ele pode atacar normalmente, e em volta de onde ele atacou, todos esses quadradinhos recebem metade do dano que ele dá. Nesse caso, ele dá 2 de dano aqui, e no Prut Ladino ele daria só 1 de dano. É um atributo meio forte, e não vão ser tantas cartas que vão ter esse atributo. Indo para o próximo, a gente tem o Vampirismo. O Vampirismo é um atributo que permite que você cure o seu mestre. Então, se uma carta sua tem Vampirismo, o dano que ela infligir vai ser o tanto de vida que ela vai curar o seu mestre. Voltando aqui para as 2 cartinhas, com o filho de Milgar, Servo Fiel e o Prut Ladino. Vou colocar ele aqui, esse outro aqui, e o filho de Milgar, vou colocar aqui. Ele tem 2 de ataque. Ele ataca o Prut Ladino, e quando se ele atacasse o Prut Ladino, mesmo que ele tenha 2 de ataque, o Prut Ladino só tem 1 de vida. Então o tanto de dano que ele infligiu foi somente 1. Então o tanto de vida que ele vai curar do mestre vai ser só 1. Agora, se eu atacasse, usando o filho de Milgar, atacasse o Servo Fiel perderia 2 de vida, ainda continuaria vivo, só que por ter vampirismo, nesse exemplo, ele curaria 2 de vida do mestre. Quem tem realmente o vampirismo até agora é o Servo Fiel, como você pode ver no canto, mesmo símbolo. E por fim, o último atributo que eu criei é o atributo Berserk. Normalmente a gente tem a gente tem a progressão no custo do ataque. Então cada ataque que uma carta inflige, o custo vai aumentando. Agora, para uma carta que tem Berserk, o ataque dela vai custar 1 de mana sempre, não importa quantas vezes ela ataca. É um atributo até que bem forte. Não vão ser tantas cartas que vão ter, e provavelmente não vai ter nenhuma carta com abate e Berserk na mesma carta. Talvez alguma carta no futuro de maneira bem balanceada, mas acredito eu que não. Agora indo para as palavras triggers. O que seria uma palavra trigger?
Todas as cartas que eu criei até agora, ou pelo menos, todas não, pelo menos a grande maioria, tem uma palavra trigger. Como você pode ver, aqui tem o último suspiro. Aqui no servo fiel a gente tem ferido. Aqui no Crux Ladino a gente tem ceifar. No Tomb Está Incessante a gente tem a palavra-chave purgatório. Então o que seria isso? A palavra-chave, ela demonstra quando e como uma certa habilidade é ativada. Então, explicando mais certinho aqui. A gente tem, por exemplo, a palavra-chave, a palavra trigger, ou palavra-chave, se chama de como você quiser. A palavra trigger início. Então, todo início do meu turno, a habilidade dessa carta é ativada. Então, vamos supor que eu criei uma carta que a habilidade dela eu escrevo início mais 0 mais 1. Não, mais 1 mais 0, perdão. Já que primeiro vem a vida, depois o ataque nas cartas. Todo início de turno ela ganharia mais 1 de vida. É basicamente isso. A palavra-chave final demonstra que a habilidade acontece no final do meu turno. Quando chegar no final do meu turno, a habilidade daquela carta é ativada. A habilidade entrada, a palavra trigger entrada, ela demonstra que aquela habilidade vai ser ativada quando aquela carta entrar em jogo. O último suspiro seria meio que o contrário da entrada. Seria quando aquela carta fosse derrotada, quando morresse. Então, ela morre, a habilidade é ativa, daí ela vai para o cemitério. Purgatório, ela é uma palavra-chave que mostra se uma carta ela vai para o purgatório. É uma palavra-chave específica da facção Mortário. Então, todas as cartas que são da... Todas as cartas não, perdão. Algumas cartas que são da Mortário têm essa palavra-chave. E do lado da palavra purgatório, a gente pode ter um número para mostrar quantas vezes ela vai pro purgatório. Eu vou explicar melhor como o purgatório funciona quando eu estiver explicando o vídeo da facção Mortário. Junto com a palavra-chave, junto com a palavra trigger purgatório, a gente pode ter também uma habilidade que é ativada quando ela entra no purgatório. Já a melhoria é uma palavra-chave específica da Liga de Ferro. Então também a gente tem a palavra-chave melhoria, daí do lado um númerozinho para mostrar o quanto de custo seria, do quanto de custo que você teria que pagar para evoluir ela, que é um recurso também da Liga de Ferro, que eu vou explicar quando eu estiver falando da Liga de Ferro. E então, com as cartas da Liga de Ferro, você pode usar um recurso extra, um recurso adicional específico dessa facção para deixar ela melhor, igual no próprio nome diz, melhoria, antes de colocá-la em jogo. A gente tem também aqui, o que eu vou usar, eu acho que é ressurgir, porque eu acho mais legal. Eu ainda estou em dúvida se eu uso ressurgir ou ressuscitar. Talvez eu use o segundo, eu não sei. Esse aqui é a palavra-chave que é usada também na facção Mortário, para mostrar quando uma carta sai do purgatório. Então, eu acho que eu vou explicar a mecânica do Mortário já. No Mortário, quando uma carta sua morre, se ela tem purgatório, ao invés de ela ir para o cemitério, ela vai para a zona do purgatório. E todo começo da sua rodada, quando você comprar a carta da rodada, você pode pegar essa carta que você comprou e descartar ela no cemitério para trazer aquela carta que está no topo do purgatório de volta para o jogo. Então essa é uma maneira de ativar a palavra-chave ressurgir. Indo para a próxima palavra-chave, a gente tem a palavra-chave invasão. Aqui a gente tem as duas zonas de invocação de cada jogador. Se eu chegar com o Gridbounder meu lá na outra zona de invocação do adversário, essa habilidade de invasão fica ativada. Ela não ativa na hora, mas fica ativada para sempre. Então, normalmente, vamos supor que a habilidade seria mais 1, mais 0 para todos os Gridbounders aliados. Então, eles ficariam com... Não, mais 0, mais 1 para todos os Gridbounders aliados. Então, eles ficariam com mais 1 de ataque até aquela carta sair da zona de invocação adversária. Quando ela sai, eles perdem esse bônus. A gente tem também a palavra-chave isolado, que sempre que aquela carta estiver sozinha, não tiver nenhuma carta em volta, independente se é aliada ou oponente, a habilidade dela funciona. A gente tem também a palavra manada, que é sempre que tiver uma carta, um Gridbounder aliado em volta dela, que daí é ativada. Ceifar é quando eu uso um Gridbounder meu para matar uma carta oponente, daí quando ele mata, a habilidade é ativada. Ferido é sempre que essa minha carta toma dano, a habilidade é ativada. Ira, essa aqui é um pouquinho mais complexa. A ira de um certo tipo de cartas. Os Gridbounders,
Todos eles possuem uma espécie e também um grupo a qual eles pertencem. Isso aqui, ó, a ira, ela pode mostrar a espécie de uma carta ou também o grupo de uma carta. Então, sempre que uma carta de uma certa espécie ou sempre que uma carta de um certo grupo, aliada no caso, morrer, a habilidade ira é ativada. A gente tem também a palavra-chave devoção, que se você tiver um deck montado só em volta de uma facção, você pode fazer isso também. A habilidade devoção é ativada naquela carta. Ela fica com aquela habilidade para sempre, mesmo que ela esteja nas suas mãos, mesmo que ela esteja no seu deck, mesmo que ela esteja no cemitério, não importa. A gente tem também a palavra-chave ativar, que se você ativar isso aqui, a gente tem também a palavra-chave ativar, que mostra que você pode ativar a habilidade daquela carta. Então não tem necessariamente uma condição para ser atendida para aquela habilidade funcionar. É só você pegar a sua carta, vamos supor, filho de Milgar, você vai ativar a habilidade dele, você só vira ele de lado, pronto, ativou. Daí você não pode mover ele, não pode atacar com ele, infelizmente. Eu talvez mude isso mais pra frente, se vocês quiserem, só por favor comentem se vocês acham que deixar uma carta inabilitada de se mover e de se atacar somente para esse tipo de habilidade deixa ela muito fraca ou é balanceado. Temos também a palavra-chave perigo, que funciona parecido com a manada, que significa que se tiver uma carta sua aliada, um Gridbounder seu, do lado de um Gridbounder aliado, a habilidade dela é ativada. Do lado, no caso que eu digo, não é necessariamente só nessas posições aqui, ó. Nas diagonais também conta como se estivesse do lado. Ou, de uma forma melhor, se estivesse ao redor, né? Tem também a palavra-chave em jogo. Então, enquanto aquela carta estiver em jogo, aquela habilidade dela fica funcionando. E por fim, que eu esqueci de mencionar aqui, temos o frenesi, que seria parecido com o ferido, só que ao contrário. Ferida é quando a carta toma dano, aqui é quando a carta ataca. Então, sempre que eu atacar com uma carta minha que tem a palavra-chave frenesi, a habilidade que está depois do frenesi é ativada. De um modo geral, seria isso o vídeo de hoje. Ficou um vídeo mais curto, imagino eu. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se vocês quiserem dar uma sugestão também de alguma palavra-chave ou de algum atributo para ser colocado no meu jogo, por favor, comentem nos comentários. Tchau!